Eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer esses laços lindos de tricô e como foi que eu prendi todos eles na cesta. Você pode usar ele para várias finalidades. Você pode colocar ele como enfeite de árvore, colocar aqui na cesta, ser um porta-guardanapo. Isso aqui foi uma encomenda que eu recebi para fazer essas 3 cestas aqui. Então, vamos lá para vocês entenderem. Aqui são assim, olha, o laço, ele é feito da seguinte forma: é uma tira menor e uma tira maior. Então, a parte maior vai ser a parte que fica pendurada, seria a parte maior do laço, a que fica pendurada. E a menor é onde propriamente a gente vai franzir e fazer um lacinho. Aqui é o seguinte, na parte maior a gente tem que fazer com fio de outra cor. Por quê? Porque a gente vai fazer um acabamento para ficar exatamente como o ponto que a gente tem aí, que é o ponto meia. Para você fazer esse acabamento, para ele ficar perfeitinho, então você tem que fazer com um fio de outra cor para você poder enxergar. Aqui, gente, eu vou fazer com vocês um laço inteiro e a montagem dele para vocês entenderem. Se você fizer 50 carreiras do laço pequeno, do nozinho, você vai fazer 10 a mais na tira que vai ficar comprida, na tira que vai ficar caída, é a parte caída do seu laço. Então, a parte que eu faço, eu sempre faço 10 carreiras a mais da parte que eu fiz do meio. Então, se eu fiz 50 carreiras, eu vou fazer 60 carreiras na parte que vai cair o laço. Aqui eu já vou fazer o meinho do laço para vocês verem. Aqui é muito fácil, você só vai franzir os 2 ladinhos e vai fechar, vai unir um com o outro. Normalmente, eu até passo o próprio fio para fazer o nó do meio do laço, mas nesse caso a gente vai fazer o miolo também com um ponto diferente, um crochê tunisiano, que parece tricô, para ele ficar todo bem acabado. Você vai olhar e você vai dizer que ele é inteirinho um laço de tricô. Então, aqui eu pego a parte menor, só vou fazer dou uma franzidinha e vou juntar as 2 partes. Essas 2 partes, depois de juntas e costuradas, elas vão ser o seu laço propriamente dito. E a gente vai unir com a parte maior. Então, eu vou ensinar como eu faço o fechamento dessa parte maior para o laço ficar super bonito. Você acha que é um laço que não tem costura, não tem nada, então ele é perfeitinho, tá? Ele fica lindo. Aqui eu só vou costurar um no outro e já vou formar o nosso laço. Aí pronto, você arremata e você vai usar ele assim, ó. Você vai prender e ele já tá o nosso lacinho. Se você não quiser um laço com ponta, ele já tá pronto. É só você fazer, franzir e colocar onde você quiser. Se você quiser fazer uma fivela, se você quiser fazer um elástico, já tá pronto o lacinho. Agora eu vou ensinar, vou fazer outra metade aqui, rapidinho, para fazer, porque eu tô fazendo 3 laços. Mas nessa hora é a hora que você pode fazer qualquer outra coisa que não seja um laço com pontas, tá? Pronto, olha só como ele ficou bonitinho. Agora, a gente vai aprender a fazer esse ponto aqui. Qual é o segredo desse ponto? É você não perder nenhum ponto ali no comecinho. Então, você tem que ajeitar o seu tricô para ele ficar exatamente, ele ficar passadinho, sabe? Se você fizer, começar a fazer esse trabalho lá no meio do trabalho, ele vai ficar esquisito e vai ficar torto. Então, você tem que alisar ele bem e começar, geralmente, eu começo sempre pelo lado direito, e você vai começar ele sempre do mesmo lado, nesse lado e do outro lado de baixo, você vai começar exatamente onde você deixou o seu fio comprido para você trabalhar. Então, o ideal é sempre você deixar um fio comprido para você trabalhar. O comecinho aqui, gente, é meio chato, porque a gente não sabe muito bem aonde tem que pegar. O importante é você pegar no pontinho todo, aí no vermelho, para você saber que você não vai perder nenhum ponto. Às vezes ele tá escondidinho, tá embaixo de um outro e tudo, mas o importante é você pegar
o ponto certinho, ó, tá vendo? Eu tô querendo descobrir onde é que ele tá, mas é esse aqui mesmo, essa laçada maior aqui, é nele que eu vou pegar. Agora vocês vão reparar que eu sempre vou pegar na alcinha do que eu já fiz, ó. Eu acabei de fazer, pego na alça e volto pro próximo pontinho que tá aqui. Tá escondidinho aqui, mas ele tá aqui, ó. Eu tô procurando ele, mas já já eu vou achar, porque às vezes ele fica escondido embaixo da lã de outra cor. Por isso que é importante a gente colocar a lã de outra cor para a gente não perder o ponto. Se a gente perder, obviamente, a gente depois vai pegar, vai arrematar, mas o importante é a gente não perder para ficar essa pontinha, que é o mais chatinho de fazer, ela mais perfeitinha, porque na verdade é ela que aparece na hora do seu laço. Você também pode escolher qual é a parte que você quer usar. Então, eu geralmente uso a parte mais bonitinha. Aqui eu deixei a câmera mais aproximada para vocês verem exatamente onde eu coloco. Acho que não perdi nenhum ponto, porque a gente pode virar e ver se perdeu ou não. Eu seguro dessa forma, porque assim eu vou costurar exatamente no lugarzinho certo, olha. Tá vendo como a gente já tá fazendo o mesmo ponto do nosso trabalho todo? Se você for olhar, ele é um trabalho, você está fazendo o meio ponto de crochê na sua agulha, fechando o seu trabalho. E é isso que vai ficar, deixar o laço bem bonito, ó. Como eu vou fazer o outro lado, eu vou fazer mais uma, aí vai dar pra gente memorizar bem. Mas isso tudo é uma questão, gente, de prática, tá? A gente vai colocando na alcinha que a gente acabou de fazer, a gente coloca no próximo e vai, tá vendo? É sempre no próximo. A gente não costura, né, um no outro, senão vai ficar feio, vai ficar um ponto que não vai ser o ponto que a gente tá fazendo aqui para ficar um trabalho super legal e bem bonito. Eu tô gravando esse vídeo porque esse vídeo eu fiz uma live mostrando como era o acabamento do laço, mas era um urso de cortina, era um laço para colocar na cortina, que também pode ser uma função desse tipo de laço, mas eu quis agora, perto do Natal, gravar para vocês verem como é que faz. Agora aqui, gente, a gente tem que tirar esse fio de outra cor, tá? Você enrola ele, porque você vai usar ele em outras ocasiões, tá? Aqui eu tava puxando para ficar mais fácil, e aí agora eu vou passar para outro lado. Aqui, olha só como ele ficou perfeitinho, 1,6. Depois a gente vai passar esse fio para dentro só e cortar. O arremate não tem muito de ficar passando, não. Você vai só passar pelo meio do laço que ele não vai se desfazer. Aí agora, olha, você vai mexendo no laço para deixar ele certinho. Aqui eu perdi um ponto e não tinha visto, mas não tem problema, tá? Porque eu vou pegar ele agora na hora de fazer a minha costura, tá? Então, não vai ter problema nenhum. Eu só tenho que pegar esse fio verde, que fica me atrapalhando na hora de costurar, mas ele é essencial para a gente saber onde a gente vai pegar, aonde a gente vai fazer o nosso trabalho. Olha aí, eu já deixei o pontinho ali meio mais para frente, assim, para poder pegar nele, justamente vai ser o primeiro que eu vou pegar, ó. Vou pegar ele aqui e pronto, ele não vai mais escapar. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Eu pego na alcinha do que eu acabei de fazer. Primeiro eu fecho bem, tá? Vejo onde é que tem, para não ficar faltando nenhum ponto. Porque o primeiro a gente tem que dar uma fechadinha mesmo para pegar todos os pontos e não cair. E agora eu vou seguir o barco segurando dessa forma para não fazer torto. E aí eu vou fazendo o meu trabalho exatamente como eu fiz lá do outro lado, tá?
Parece difícil, gente, mas não é, tá? É só uma questão realmente de prática. Depois que você pega a prática, daí ele fica rapidinho e fica bem bonitinho de fazer, tá? Fica mais bonitinho que se você pegasse aqui e só fizesse um ponto baixíssimo, ou mesmo algum ponto de crochê, ou costurasse mesmo uma parte na outra. Eu acho que ia ficar bem diferente. Então, basicamente, é isso daqui. Agora, a gente tira esse fio de outra cor e a gente enrola, como eu falei, para a gente aproveitar em outra oportunidade. Olha como ficou perfeitinho, tá vendo? Ficou perfeitinho dos dois lados. E agora a gente vai escolher qual é a parte que a gente vai querer para fazer o laço. A gente sempre escolhe uma parte que tá mais bonitinha, que a gente fez mais bonitinho, o acabamento mais bonitinho, tá? O importante é você saber, é você fazer as duas partes juntinhas, tá? Aqui estão os laços montados para vocês verem como eles ficaram e eu vou montar o terceiro aqui com vocês. Então, a gente tem a parte menor e a parte mais comprida, como eu expliquei, que é a parte que a gente faz o acabamento. O que que a gente vai fazer? A gente vai apertar, né? E a gente vai usar, gente, a nossa abraçadeira de nylon, o nosso enforca-gato famoso, para apertar esse laço, que é um laço gordo. Então, aqui, ó, eu escolho qual é a parte mais bonitinha, porque sempre tem uma parte bonitinha. O importante é você fazer as duas pontas ficarem juntas, ficarem iguaizinhas na hora que você for apertar, porque senão um lado vai ficar mais comprido que o outro. Então, você pega o seu lacinho, aperta ele, posiciona ele ali no meio, que eu já dobrei ele um pouquinho, e agora eu vou passar a nossa abraçadeira de nylon. A gente pode apertar muito, apertar pouco, eu geralmente aperto bastante, para ele ficar um laço mais bonito, porque eu posso dar um jeitinho nele, ficar mais gordinho e tal. Como ele é um laço duplo, ele não precisa de plumante, ele não precisa de enchimento, ele não precisa de nada. Você só vai lá e ajeita ele. Até quando ele não tá ajeitado, ele é bonito, tá? Aí você ajeita aqui, né? Vê como é que ficou. E o seu laço tá basicamente pronto. O que que a gente vai fazer agora é só o acabamento do meio, que é o acabamento que a gente vai fazer no crochê tunisiano, que parece um ponto de tricô. Qual é o segredo desse pedacinho que a gente vai fazer de crochê tunisiano? A gente vai fazer 3 correntinhas, vai parecer que tá mais fininho, mas a gente faz um acabamento em torno dele todo de ponto baixíssimo, porque daí ele fica mais consistente, ele não fica torto, porque normalmente ele fica meio enviesado, parecendo um U. Então, dessa forma, ele vai ficar mais fácil da gente fazer, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer 3 correntinhas, tá? Como faz esse crochê tunisiano? Na primeira trancinha, você pega, dá a laçada e deixa ele na agulha. A segunda também deixa na agulha e tem uma última que você deixa na agulha. Quando você vai passar ele de volta, o primeiro ponto você passa sozinho e o restante você passa de dois em dois. Então, você vai lá pôr no primeiro e vai puxar. No meio da trancinha, você vai pôr a outra e puxar. Tem 3. Agora você vai tirar um, depois você vai tirar 2 e depois vai tirar 2 de novo. Aonde é que você tem que pôr, ó, tá vendo? Você vai colocar no meio da laçadinha que você acabou de fazer, só que você vai pegar ela lá para trás. Normalmente no crochê tunisiano você pega a laçada pela frente e esse tipo de ponto você vai puxar ele por trás. Ele é bem fácil, eu tenho outros vídeos aqui no canal explicando como faz, tá bom? Aqui a gente vai fazer só isso. Vai fazer só essas 3 correntinhas e no final, para fazer um acabamento, a gente vai fazer um ponto baixíssimo em todo o contorno dele, para ele ficar mais grossinho, mas não grosso mais largo. Ele vai ficar mais grossinho, que ele vai ficar mais consistente para a gente fechar o laço.
Qual é a quantidade de carreiras que você faz? Você vai experimentar no seu laço e fechar, para fechar ele. Só que assim, quando você experimentar, você tem que deixar ele bem justinho, tá? Ele não pode ficar frouxo nem nada, tá? Ele tem que ficar bem justinho. Então, por isso eu vou desmanchar algumas carreirinhas até para ficar bem justo. Se você for fazer um porta-guardanapo, você vai colocar sua argola de madeira antes de você costurar. Então, você vai deixar um pouquinho mais de espaço para você poder costurar com a sua argola. Se você for colocar só uma argolinha para fazer um laço, para ele ser pendurado com algumas coisas, com pompom e essas coisas, então você também tem que deixar um espacinho para você poder pendurar a sua argola ou o que você for usar, um metal. Aqui eu uso argola de madeira, mas você pode usar de metal, você pode usar de acrílico, você pode usar do que você quiser, até do próprio crochê, se você quiser, tá? Você pode fazer uma trancinha, alguma coisa, então ele fica literalmente totalmente de tricô ou de crochê. Você só preste atenção se você for fazer uma trancinha, para você não fazer ela muito grande, porque obviamente, né, o laço é pesado, vai ceder e você pode ficar com uma argola muito grande, aparecendo muito, que não é lá muito interessante. A gente gosta de deixar a coisa bem discretinha. Aqui, ó, eu já tô fazendo um ponto baixíssimo em toda a lateral do meu trabalho, para ele ficar com acabamento super perfeitinho. Eu tô fazendo aqui devagarzinho para vocês verem, porque no crochê tunisiano, por alguma razão que eu não sei explicar, o lado direito nunca fica idêntico ao lado esquerdo. Parece que um lado tá sempre maior que o outro. Dessa forma, fazendo esse ponto baixíssimo, os dois ficam muito parecidos, ficam bem iguais e o trabalho fica bem mais bonito. Aqui é muito simples, é só deixar um fio compridinho para você poder fazer sua costura sem ficar sofrendo muito, né? Eu não gosto de deixar fio muito curto, porque depois eu fico lá sofrendo para fazer o acabamento. Agora aqui, ó, eu coloco atrás do laço e vou costurar. E aqui, ó, é a hora que você vai colocar a sua argola, vai costurar uma argola grande, uma argola pequena ou o que você for colocar ali, tá bom? Agora você vai fechar, a gente vai costurar sem muito, também sem muito mistério, é só fechar, apertar bem um com o outro e o laço tá pronto. Eu tô fechando e vou fazer um arremate bem feitinho para não soltar. Depois eu vou cortar o fio e o laço tá pronto. Eu vvou passar aqui também, gente, as nossas abraçadeiras de nylon atrás do laço, porque eu vou prender na cesta, nas 3 cestas. E eu vou prender pelos buracos do vime que tem na cesta. Eu vou ver onde é que é o meio e vou passar o meu enforca-gato, né, a minha abraçadeira de nylon, de modo que eu consiga colocar ele direitinho, ó. Aos laços, como ficaram lindos, ficaram super bonitinhos. Aí são os 3 lacinhos que eu tinha para fazer para colocar nas cestas que eu já tinha decorado. Ela já tinha escolhido a decoração das cestas, então eu não tive muito trabalho para fazer. Eu só pus a folhagem e coloquei o que ela queria. Aqui, ó, é bem fácil passar o enforca-gato, porque você tem um espacinho, né, ali. Se você preferir passar com agulha, você passa, mas não tem necessidade. Coloquei nos 3 e agora eu vou colocar nas cestas.
Bom, essas são as cestas que eu tinha que passar. Elas são cestas de vime, então elas têm um furo não muito grande, mas ali eu vi onde era o meio e eu enfiei a mão por dentro e passei o fio é por ali, eu coloquei para fechar na parte de fora, para eu poder cortar, para ficar mais bonitinho e para eu também saber exatamente aonde eu quero. Aqui eu coloquei, enfiei a mão e aí depois eu só puxei e cortei o fio e fiz exatamente a mesma coisa nas outras três, nas outras duas, né? Que eram três no total. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Eu enfio bem aqui no meinho, eu pego por dentro, né, a minha abraçadeira de nylon, passo pra fora num outro furinho e aí eu só aperto e fica lindo. Agora eu vou mostrar para vocês como foi que ficaram as três cestas com os três laços. Olha só como ficou super bonito todos os laços que a gente acabou de fazer. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que vocês usem para várias finalidades, porque esse laço de tricô realmente é super bonito. Ele dá uma diferença, dá um toque especial em todo o trabalho que você fizer, de Natal ou não, ele vai ficar muito lindo. Ele também é muito legal para prender na cortina. Fica super bonito também. Olha só que lindo que ficou. Qualquer dúvida, gente, é só vocês escreverem nos comentários, dá like no vídeo, mostra para mais pessoas e se você puder, se torna membro do canal, que você me ajuda muito, muito, muito.